A ciência sempre foi um campo de exploração e descoberta, onde alguns indivíduos se destacam por desafiar os limites do conhecimento e da ética. Estes cientistas, frequentemente considerados excêntricos ou até loucos, realizaram experimentos que vão além da compreensão comum, muitas vezes enfrentando críticas e controvérsias. Neste vídeo, vamos explorar as histórias desses cientistas e seus experimentos mais bizarros, revelando como suas descobertas impactaram a ciência e a sociedade. Prepare-se para uma viagem fascinante e perturbadora pelo mundo dos cientistas loucos e seus experimentos extremos. Nikola Tesla, um dos maiores inventores e visionários da história, é conhecido por suas contribuições revolucionárias à eletricidade e magnetismo. Tesla tinha uma mente brilhante e uma visão para o futuro que muitas vezes parecia saída de uma história de ficção científica. Suas invenções incluem a corrente alternada, AC, a bobina de Tesla e a transmissão sem fio de eletricidade. Um dos projetos mais peculiares de Tesla foi o experimento de energia sem fio, onde ele imaginava a possibilidade de fornecer energia gratuita e ilimitada ao mundo. Ele construiu a Torre Wardenclyffe em Long Island, uma gigantesca torre destinada a transmitir eletricidade sem fios. Infelizmente, devido à falta de financiamento e à falta de compreensão de sua época, o projeto foi abandonado. Tesla também realizou experimentos com eletricidade de alta tensão e campos magnéticos. Suas demonstrações de descargas elétricas e bobinas gerando raios deixaram muitos espectadores maravilhados e assustados. Tesla era um gênio incompreendido, cujas ideias e invenções continuam a inspirar cientistas e engenheiros até hoje. Robert J. White foi um neurocirurgião americano conhecido por seus experimentos controversos de transplante de cabeça. Na década de 1970, White realizou transplantes de cabeça em macacos, conectando a cabeça de um macaco ao corpo de outro. Embora os macacos não sobrevivessem por muito tempo após a cirurgia, o experimento demonstrou que a transferência de cabeça era tecnicamente possível. Os experimentos de White levantaram sérias questões éticas e científicas. A ideia de transplantar uma cabeça humana foi amplamente criticada por suas implicações morais e práticas. No entanto, White argumentou que seus experimentos poderiam levar a avanços significativos na medicina, especialmente para pacientes com lesões graves na coluna vertebral. Apesar das controvérsias, os trabalhos de Robert J. White abriram novas perspectivas na neurocirurgia e nos transplantes. Suas experiências extremas continuam a ser um tópico de debate ético na comunidade científica, refletindo os desafios de equilibrar inovação e moralidade na pesquisa médica. Sergei Brukhonenko foi um pioneiro da cirurgia cardíaca na União Soviética, conhecido por suas contribuições para a criação da primeira máquina coração-pulmão, uma invenção crucial para cirurgias de coração aberto. Brukhonenko realizou uma série de experimentos extremos para testar sua máquina, incluindo experimentos com cabeças de cães. Em um dos experimentos mais famosos, Brukhonenko conseguiu manter a cabeça de um cão viva e funcional, conectada à sua máquina de circulação extracorpórea. A cabeça do cão respondia a estímulos, como luzes e sons, demonstrando que a máquina podia manter os órgãos vitais funcionando fora do corpo. Esses experimentos chocantes levantaram questões éticas significativas, mas também abriram caminho para avanços importantes na medicina. A máquina de Brukhonenko foi um precursor dos modernos dispositivos de suporte à vida, salvando incontáveis vidas em cirurgias cardíacas complexas. Giovanni Aldini, sobrinho de Luigi Galvani, foi um físico italiano que ganhou fama por suas demonstrações públicas de eletrocução de cadáveres. No início do século XIX, Aldini realizava experimentos nos quais aplicava correntes elétricas a corpos de animais e humanos recém-executados, fazendo com que se contorcessem e parecessem ganhar vida novamente. Aldini acreditava que a eletricidade poderia reanimar os mortos e realizou suas demonstrações em várias cidades europeias, atraindo grandes multidões. Em uma das demonstrações mais famosas, Aldini aplicou eletricidade ao cadáver de um criminoso em Londres, fazendo com que o corpo se movesse de maneira assustadora, com os olhos abrindo e a boca se contraindo.
Os experimentos de Aldini inspiraram a literatura gótica, incluindo Frankenstein, de Mary Shelley, e contribuíram para o desenvolvimento da eletrofisiologia. No entanto, eles também levantaram questões éticas sobre o uso de corpos humanos em experimentos científicos, refletindo a tensão entre progresso científico e considerações morais. Ilya Ivanovich Ivanov foi um cientista soviético conhecido por seus experimentos controversos de hibridação humano-animal. Ivanov tentou criar híbridos de humanos e chimpanzés, inseminando artificialmente chimpanzés fêmeas com esperma humano e vice-versa. Seu objetivo era estudar a possibilidade de cruzamento entre espécies e entender melhor a evolução. Apesar de seus esforços, Ivanov não conseguiu criar um híbrido humano-chimpanzé. Seus experimentos foram amplamente criticados e levantaram sérias questões éticas. A ideia de misturar genes humanos com os de outras espécies foi considerada repugnante por muitos e desafiou os limites da ética científica. Os trabalhos de Ivanov permanecem como um exemplo extremo dos perigos de ultrapassar os limites éticos na ciência. Embora suas intenções fossem científicas, os métodos e implicações de seus experimentos destacam a importância de regulamentos éticos rigorosos na pesquisa genética. John Lilly foi um neurocientista e psicanalista americano, conhecido por seus experimentos com golfinhos e suas tentativas de estabelecer comunicação interespécies. Lilly acreditava que os golfinhos possuíam inteligência avançada e buscou maneiras de entender e interagir com eles. Seus experimentos incluíram o uso de LSD para estudar os efeitos da droga nos golfinhos e promover a comunicação. Lilly construiu tanques especiais e laboratórios onde ele e sua equipe interagiam de perto com os golfinhos, tentando ensinar-lhes a linguagem humana. Um dos experimentos mais famosos envolveu uma assistente que viveu com um golfinho em um ambiente parcialmente submerso por várias semanas, tentando ensinar ao animal a comunicação verbal. Os experimentos de Lilly foram controversos e levantaram questões sobre o bem-estar animal e a ética na pesquisa. Embora não tenham produzido resultados conclusivos sobre a comunicação entre espécies, os trabalhos de Lilly contribuíram para a compreensão da inteligência dos golfinhos e influenciaram a cultura popular, inspirando filmes e literatura sobre interação humano-golfinho. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, foi um médico nazista que realizou experimentos horríveis em prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Mengele estava particularmente interessado em genética e realizou experimentos cruéis em gêmeos, tentando descobrir maneiras de aumentar a taxa de natalidade de gêmeos para promover a raça ariana. Os experimentos de Mengele incluíram injeções de substâncias químicas nos olhos para mudar a cor, amputações desnecessárias e a infecção deliberada de prisioneiros com doenças. Suas práticas brutais e desumanas resultaram na morte e sofrimento de milhares de pessoas. O legado de Mengele é um lembrete sombrio dos horrores do Holocausto e da necessidade de ética rigorosa na ciência. Seus experimentos são amplamente condenados como violações grotescas dos direitos humanos e servem como um aviso sobre os perigos de permitir que ideologias extremas dominem a pesquisa científica. Stubbins Firth foi um médico americano do início do século XIX que realizou experimentos extremos para provar sua teoria de que a febre amarela não era contagiosa. Firth acreditava que a doença era causada por condições ambientais e não por transmissão entre pessoas. Para provar sua teoria, ele se expôs deliberadamente a materiais infectados. Firth fez experiências bebendo vômito de pacientes com febre amarela, esfregando fluidos corporais infectados em cortes na pele e inalando os vapores do sangue infectado. Surpreendentemente, ele não contraiu a doença, o que inicialmente parecia apoiar sua teoria. No entanto, mais tarde foi descoberto que a febre amarela é transmitida por mosquitos, não por contato direto com fluidos corporais. Os experimentos auto-infligidos de Firth são um exemplo extremo de dedicação científica e risco pessoal. Embora suas conclusões estivessem erradas, seus métodos ousados contribuíram para a eventual compreensão da transmissão de doenças infecciosas e destacaram a importância da experimentação cuidadosa e ética na medicina. Egas Moniz foi um neurocirurgião português que desenvolveu a lobotomia,
um procedimento controverso destinado a tratar distúrbios mentais graves. A lobotomia envolvia a destruição ou remoção de partes do lobo frontal do cérebro, acreditando-se que isso poderia aliviar sintomas de esquizofrenia, depressão e outros transtornos mentais. Moniz realizou as primeiras lobotomias na década de 1930 e suas técnicas foram rapidamente adotadas em todo o mundo. Embora alguns pacientes apresentassem melhora temporária, muitos sofreram efeitos colaterais devastadores, incluindo perda de personalidade, capacidade cognitiva e até a morte. A lobotomia foi amplamente condenada na década de 1950, com o advento de tratamentos psiquiátricos mais eficazes e seguros. O trabalho de Moniz levantou questões éticas significativas sobre os limites da intervenção cirúrgica no tratamento de doenças mentais. Sua contribuição para a neurocirurgia foi reconhecida com o Prêmio Nobel, mas a prática da lobotomia é amplamente vista como um exemplo dos perigos de procedimentos médicos radicais sem a devida consideração ética. William Buckland foi um geólogo e paleontólogo britânico do século XIX, conhecido tanto por suas contribuições científicas quanto por seus hábitos alimentares excêntricos. Buckland tinha um gosto peculiar por experimentar a carne de animais exóticos, muitas vezes afirmando que comia qualquer coisa que pudesse encontrar. Ele alegou ter provado desde ratos e morcegos até a carne de múmias egípcias. Buckland usava suas refeições excêntricas para chamar a atenção para suas palestras e teorias científicas. Ele acreditava que a degustação de diferentes espécies poderia oferecer insights sobre a biologia e os hábitos alimentares dos animais. Sua dieta excêntrica também incluía a degustação de hiena e avestruz, que ele descreveu como experiências gastronômicas únicas. Apesar de suas peculiaridades, Buckland fez contribuições significativas para a paleontologia, incluindo a descoberta de fósseis importantes e o estudo da geologia das cavernas. Sua vida é um exemplo de como a curiosidade científica pode se manifestar de maneiras incomuns, misturando a exploração do natural com o excêntrico. Paracelso, nascido Theophrastus von Hohenheim, foi um alquimista, médico e filósofo do século XVI, conhecido por suas teorias inovadoras sobre medicina e alquimia. Paracelso desafiou a medicina tradicional de sua época, promovendo a ideia de que as doenças eram causadas por agentes externos e podiam ser tratadas com substâncias químicas específicas. Um dos objetivos mais famosos de Paracelso foi a busca pela pedra filosofal, uma substância mítica que se acreditava transformar metais em ouro e conceder a imortalidade. Embora ele nunca tenha encontrado a pedra filosofal, seus experimentos e teorias influenciaram significativamente o desenvolvimento da química e da medicina modernas. Paracelso é lembrado por sua abordagem holística da saúde, enfatizando a importância do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Sua crença na alquimia como um meio de entender e manipular a natureza lançou as bases para a ciência química, mostrando como a busca pelo conhecimento pode transcender as fronteiras do tempo e do misticismo. Jack Parsons foi um engenheiro de foguetes e ocultista americano, cujas contribuições para a propulsão de foguetes foram fundamentais para a exploração espacial. Parsons foi cofundador do Jet Propulsion Laboratory, JPL, e pioneiro no desenvolvimento de combustíveis sólidos para foguetes. Além de suas realizações científicas, Parsons era profundamente envolvido com o ocultismo, particularmente com as ideias de Aleister Crowley e a Ordo Templi Orientis, OTO. Parsons acreditava que a ciência e a magia estavam interligadas, e ele realizava rituais ocultistas para inspirar suas descobertas científicas. Suas práticas incluíam invocações e rituais de magia sexual, que ele acreditava aumentarem sua criatividade e sucesso na ciência. Essa combinação única de ciência e ocultismo fez de Parsons uma figura controversa e fascinante. As contribuições de Parsons para a engenharia de foguetes foram fundamentais para o sucesso dos programas espaciais americanos, mas sua vida pessoal e suas crenças ocultistas continuam a inspirar especulação e fascínio. Ele é lembrado tanto como um gênio científico quanto como uma figura excêntrica e enigmática na história da exploração espacial. Andrew Urr foi um anatomista escocês do século XIX,
conhecido por suas demonstrações públicas de experimentos com cadáveres. Ure aplicava correntes elétricas a corpos recém-executados, tentando reanimá-los e estudar as respostas musculares e nervosas. Suas demonstrações eram realizadas diante de audiências fascinadas e horrorizadas. Em uma de suas demonstrações mais famosas, Ure aplicou eletricidade ao corpo de um criminoso recém-enforcado. As correntes fizeram com que o cadáver se contorcesse, abrisse os olhos e até levantasse um braço, dando a impressão de que o morto estava sendo trazido de volta à vida. Essas demonstrações alimentaram o interesse público em eletrofisiologia e o poder da eletricidade. Os experimentos de Ure foram controversos e levantaram questões sobre a ética de usar corpos humanos para tais demonstrações. No entanto, eles também contribuíram para o avanço da ciência médica, especialmente no entendimento dos sistemas nervoso e muscular. As demonstrações de Ure destacam a linha tênue entre curiosidade científica e sensacionalismo. David Reimer foi um menino canadense que, após um acidente médico durante a circuncisão, foi criado como menina por recomendação do psicólogo John Money. Money acreditava que a identidade de gênero era maleável e que Reimer poderia ser socializado como mulher. Este caso se tornou conhecido como o experimento do gênero. Durante a infância e adolescência, Reimer passou por várias cirurgias e tratamentos hormonais para viver como Brenda, mas nunca se sentiu confortável em seu gênero designado. Aos 15 anos, Reimer foi informado sobre seu nascimento como menino e decidiu retornar ao seu gênero de nascimento, adotando o nome David. Sua vida foi marcada por sofrimento psicológico e ele cometeu suicídio aos 38 anos. O caso de Dave Reimer levantou questões profundas sobre a ética médica e a compreensão da identidade de gênero. Ele destacou os perigos de intervenções médicas radicais, sem o consentimento informado e a importância de respeitar a individualidade e a identidade pessoal. O experimento de John Money é amplamente criticado e serve como um alerta sobre os limites da pesquisa psicológica. Kevin Warwick é um ciberneticista britânico conhecido por seus experimentos pioneiros com implantes cibernéticos. Ele se tornou famoso por se voluntariar como cobaia para a integração de tecnologia e biologia, tornando-se o primeiro humano a ter um implante neural conectado diretamente ao sistema nervoso. Seus experimentos visam explorar as possibilidades da interface cérebro-computador. Warwick implantou um chip em seu braço que permitiu a comunicação direta com computadores e a controle de dispositivos eletrônicos. Em outro experimento, ele conectou seu sistema nervoso ao de sua esposa, permitindo que ambos sentissem os impulsos nervosos um do outro. Esses experimentos abriram novas fronteiras na cibernética e na neurociência, mostrando o potencial para avanços em próteses e interfaces neurais. Os trabalhos de Warwick levantam questões sobre o futuro da humanidade e a integração com a tecnologia. Suas pesquisas estão na vanguarda da biohacking e da transhumanismo, explorando como a tecnologia pode expandir as capacidades humanas. No entanto, também suscitam debates éticos sobre privacidade, consentimento e as implicações de tais avanços. A história da ciência está repleta de figuras excêntricas e experimentos bizarros que desafiam nossa compreensão e ética. Estes cientistas, com suas mentes brilhantes e abordagens não convencionais, contribuíram para avanços significativos e, ao mesmo tempo, levantaram questões sobre os limites da investigação científica. Esperamos que você tenha achado estas histórias tão fascinantes quanto nós. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando os incríveis mistérios e histórias da ciência.